Graça e paz, a série Teologia do Meu Quarto. Hoje, quase encerrando 1 Pedro. Começamos pela metade, né? Vamos ser sinceros. Eu comecei antes, mas não gravei os vídeos antes. E se Deus quiser, eu começo o Apocalipse esperando o meu livro chegar. Eu tenho alguns livros pra ler. Tem um de 1000 e poucas páginas, mas eu acho que é um pouco extenso demais. Então eu peguei uma só de 500. Mas vamos continuar aqui no verso 5 até o verso 9. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outro assim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão sendo cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos começar então com o verso 5. O verso 5 ele tá falando igualmente, porque ele tá usando o mesmo. A tradução aqui foi bem certa. Ele tá usando a mesma estrutura, ele falou com os presbíteros, agora ele tá falando com jovens. Notando que jovens, para um povo judeu, era todo mundo abaixo de 30. Mas a ideia aqui realmente não é de juventude no sentido de idade, que é o que é usado no livro de Atos e no capítulo 5 e 1 Timóteo 5 e até em Titus. Aqui a ideia de jovens talvez se refira mesmo a pessoas que estavam na liderança, que geralmente eles tinham os líderes e tinham pessoas que acompanhavam que depois assumiriam o lugar deles. Então aqui ele tá falando ser de submisso com os que são mais velhos, principalmente no tempo de perseguição. Talvez o que poderia acontecer é que as pessoas mais jovens ficassem um pouco amedrontadas, quisessem desafiar ou quisessem peitar mesmo aqueles que estavam os perseguindo, e a liderança eles deveriam respeitar a decisão da liderança para não agir nos impulsos, porque nós sabemos que pela idade muitas vezes os mais novos e os menos experimentados agem por impulso. Note que isso daqui não quer dizer que todo mundo que é mais velho é mais sábio. É muito pelo contrário, o Salmo já vai dizer que eu sou mais sábio do que os velhos, porque eu medito na sua palavra. O consenso aqui é que são homens piedosos, homens de Deus, e da qual Deus tinha eleito aqui para cuidar da igreja. Então, a submissão deveria ser porque eram homens sábios. Muito pelo contrário, a ideia de que a gente tem que ser submisso à autoridade espiritual. Até hoje eu estou tentando descobrir o que significa isso. A ideia de ser submisso é de obedecer seus líderes, que são pessoas espirituais. Não é um líder, eu não acredito nisso, já eu sempre enfatizo. Essa coisa de seguir simplesmente um líder é um pouco tolice. Vamos, por exemplo, um exemplo, Silas Malafaia, em que ele tá dizendo para a igreja dele que não deveriam fechar as portas. É falta de sabedoria seguir apenas um líder, ainda mais um que, pelo jeito, não tem muita sabedoria. Voltando aqui ao texto, outro assim no trato um com os outros, cingivos de toda humildade. Esse cingir é uma palavra bem especial, que ela quer dizer, é uma vestimenta que os escravos usavam, e ela tinha que ser amarrada bem forte. E ela era amarrada de tal forma que ela não cairia. E tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a ideia de humildade é uma das virtudes mais respeitadas. O Jesus já mesmo falava: os orgulhosos serão derrubados, os humildes serão exaltados. Tiago fala isso. E Jesus mesmo lava o pés dos discípulos. Então, quando Pedro está falando aqui sobre a questão de liderança, a questão de respeito, ele muda já o tom para humildade ser um com o outro, porque pode ter líderes que são arrogantes, e ele já fala no texto anterior outros que queiram dominar, e ele muda aqui o tom falando, cingivos os dois, igualmente, não sei se essa palavra tá aqui, não está, mas um ao outro tá no original, porque a humildade precisa preceder qualquer uma das atitudes, tanto da liderança quanto daqueles que estão ali junto com eles, sendo liderados.
E aí ele dá a justificativa aqui já partindo do provérbio, porque Deus resiste aos soberbos, contanto aos humildes concede a sua graça. E é um tema que continua, de novo, que nem eu falei, do Antigo Testamento ao Novo. E ele fala: "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus". E então ele muda tudo isso para mostrar quem está no controle, como ele fez nos versos anteriores. É Deus quem é o dono do rebanho, é Deus quem está no controle. E a nossa humilhação, nossa sujeição deve ser primeiramente a Deus. Então isso tanto para os líderes quanto para os subordinados. E eu sempre indico uma das formas da gente saber se o nosso líder tá sendo espiritual ou não, nossos líderes, eu não gosto de pensar em somente um líder, é de ver se eles estão se sujeitando a Deus. Infelizmente, as pessoas, pela falta de leitura bíblica, acabam seguindo cegamente líderes políticos, seja o que for. E essa cegueira ou essa essa mania de seguir líderes que não são sábios, é porque as pessoas deixam de olhar para a palavra de Deus, e elas precisam. Humilhai-vos, portanto, sobre a mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Outro tema também é que Deus vai exaltar eles. Eles estão sendo perseguidos, eles precisam se submeter a essa prova de fogo que a gente já viu no capítulo 4, versículo 12. E eles precisam, então, adotar essa atitude de humildade, de que eles vão ser humilhados aparentemente aqui na terra, mas de que Deus, no devido tempo, vai os exaltar. E porque eles precisam daí lançar a ansiedade, e qual é essa ansiedade? Obviamente, ela está relacionada à perseguição, porque ele tem cuidado de vós. É um tema que é bíblico também, principalmente Jesus em Mateus 6 fala sobre não agir como os pagãos que buscam sobre o que comer, o que beber, o que vestir, e eles não têm confiança em Deus. Nesse momento de perseguição, os cristãos teriam que aprender a se submeter à mão de Deus, à aprovação de Deus, ao teste de Deus, porque a devido tempo, isso daqui já tem uma conotação escatológica, ou seja, o fim dos tempos, Deus os exaltaria. E ele fala aqui, ele usa dois imperativos: sede sóbrios ou controlados, ou de mente, não da ideia de embriaguez, mas de estar alerta como um vigilante ou como alguém que está atento e não está, digamos, como os discípulos estiveram no Getsemane, dormindo. Eles precisavam estar atentos porque o diabo, e ele usa o singular mesmo, como um inimigo que opõe a eles, estaria os testando, tentando desviá-los da fé nesse momento de provação. Então ele fala, ele anda como o derredor, como um leão, ele usa um vocabulário bem forte, que ele fala que ele está devorando, ou ele está tentando engolir, que é a ideia de que ele está usando aqui. Então o diabo está ali. E ele usa também, de novo, resistir-lhe. Resistir no sentido, então, é passar a prova que Deus está dando. É, Tiago já vai falar: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo na tentação no deserto. Então a ideia de resistir é que eles precisavam confiar no Senhor, se submeter a Deus e permanecer na doutrina, não a doutrina no sentido do que é escrito, que essa aqui é a teologia correta, mas de permanecer firme na fé, confiando de que Deus estava cuidando deles, de que Deus estava fazendo eles passar por esse teste. Com certeza, no meio do meio desses problemas todos, eles duvidariam, eles talvez cederiam às pressões sociais, e Pedro está falando para eles não fazerem isso. Eles precisam ser fiéis até o fim, até a morte, como diz em Apocalipse. E Jesus também afirma que aquele que resistir até o fim será salvo. É uma necessidade de permanência, principalmente por se sujeitar a esse período que parece ser algo incoerente, sofrer perseguição, mas que já desde o começo do livro, Pedro já está trabalhando essa ideia de que é parte da provisão ou é parte do teste de Deus. E ele fala, igualmente estão se cumprindo a vossa irmandade, ele realmente usa a palavra irmandade, espalhada pelo mundo. A ideia não é de que simultaneamente todos estavam sendo perseguidos, mas de que sim, todos que querem viver uma vida santa, como disse Paulo, vão ser perseguidos uma hora ou outra, ou vão ser opostos uma hora ou outra, seja no ambiente social, seja no ambiente familiar, que Jesus mesmo já disse:
pai se levantaria contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra e assim por diante. É um tema já recorrente no Novo Testamento. E isso não deveria ser motivo pelas quais as pessoas desistiriam, muito pelo contrário, elas teriam que pegar essa ansiedade, esse momento de dificuldade e deixar diante de Deus. O que que isso significa para nós, já que o meu tempo está se estendendo, é de que, primeiro, nossa liderança ela precisa ser bíblica e ela precisa ser regada de humildade. Tanto os que são mais jovens, que querem ter ideias novas e fazer coisas, elas precisam ter respeito pelos mais velhos, mas os mais velhos também precisam vestir-se de humildade e também lembrar de que a igreja não é o lugar deles, eles não são dono da igreja. E sim que o Senhor é da qual nós devemos todos nos submeter. A gente precisa se humilhar diante da baixa mão, da poderosa mão de Deus nos tempos de provações. A gente precisa reconhecer quando estamos sendo atribulados pelo inimigo, reconhecer quando essas tribulações vêm para atormentar a nossa fé. Nem sempre é assim, às vezes é simplesmente consequência do pecado, mas muitas vezes são setas inflamadas, sim, de Satanás. A Bíblia diz para tomar toda a armadura de Cristo, para resistir o mal, porque é uma realidade espiritual. Paulo mesmo diz: nós não estamos não atentos às artimanhas de Satanás, muito pelo contrário, ele é real, ele existe, ele está se opondo aos cristãos. E ele fala pra gente ter, não só resistir, estar vigilante e perceber essas coisas. Tem gente que acha que o mundo espiritual, o diabo não ataca, mas ele ataca sim. E esse sobre vigilante já está falando para estar atento a essas coisas. A gente precisa então lembrar também que isso acontece com todos os cristãos, nós não somos a última bolachinha do pacote, você não é o único que está sendo atormentado, ou está sendo atribulado, ou está sendo provado por Deus. E a nossa atitude como cristão é nos submeter a debaixo da mão poderosa de Deus. E que a gente faça isso com muita fé e muita amor e humildade um com os outros, porque todos os irmãos estão passando por isso. Que Deus te abençoe.